Versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Então aqui Paulo, desculpa, Paulo está falando sobre o chamado dele. Ele é um apóstolo. Deus chamou ele para ser apóstolo. Ele sempre coloca isso nas cartas, né? Foi a vontade de Deus chamar Paulo como um apóstolo. E então, com certeza, todo dia que ele acordava, que ele pensava sobre o ministério, sobre o que ele ia fazer, ele lembrava o que ele fazia antes, o que ele merece, quem ele era e as coisas que ele tinha feito com a igreja. Ele perseguia a igreja. Ele fala que ele é o menor dos apóstolos, ele não merece ser chamado apóstolo por causa da forma que ele viveu antes do evangelho. Antes do evangelho, ele perseguia a igreja, o trabalho dele, ele recebia para perseguir, para parar a obra de Jesus. Ele vivia para matar as pessoas que acreditavam em Jesus. E agora ele é um apóstolo de Jesus. Ele recebeu um chamado, ele recebeu um ministério, ele recebeu um trabalho como servo para glorificar o nome daquele que ele tentava parar. Que incrível a graça de Deus. Então ele fala, eu sei quem eu sou, quem eu era. Lembra que a gente falou no último módulo sobre identidade. Nós precisamos, para poder viver o que nós precisamos viver hoje, nós temos que lembrar quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos em Cristo. Para ter poder hoje, eu preciso entender a realidade da minha história. Eu estava perdido, tudo que eu tenho é pela graça de Deus. Eu não mereço nada. O fato de eu ser chamado filho de Deus já é a graça de Deus na minha vida. E, além disso, eu posso ser o servo de Cristo. Que coisa incrível. Então, nós queremos sempre lembrar quem nós somos, quem nós éramos e o que nós podemos fazer em Jesus. Isso é muito legal. Então ele fala, essa frase aqui em versículo 10, eu gosto muito dessa frase. É uma frase que a gente deveria lembrar e usar para as nossas vidas também. Pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, sou o que sou. Eu não posso fazer nada, mas a graça de Deus em mim me faz fazer grandes coisas. Então eu não quero limitar a obra de Deus. Deus pode transformar alguém que perseguia a igreja para ser um apóstolo. Jesus pode mudar Pedro, que falava tudo errado, que falava no momento errado, que Jesus teve que chamar de Satanás. Ele mudou o nome e falou que ele é agora a rocha. Ele é ele vai pastorear a igreja de Cristo. Jesus gosta de mudar histórias. Você precisa saber quem você é, mas você precisa também saber que Deus quer mudar sua história. Deus quer te dar uma nova história. Talvez você não se sente capaz, você não merece ser usado por Deus. Amém. Eu também não. Eu não mereço. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A graça de Deus tem poder em nossas vidas para nos transformar, para nos dar uma nova história. Nós temos um novo nome em Jesus. Eu sou um cristão, um pequeno Cristo agora. Eu não preciso obedecer mais os desejos da carne. Eu não preciso voltar para a minha vida antiga. Eu não preciso limitar o poder de Deus em minha vida, porque pela graça de Deus eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. A graça que ele me deu me capacitou para trabalhar mais, Paulo fala. Ele fala, eu recebi a graça de Deus, não merecia ser um cristão, ser um apóstolo, ter um chamado, mas eu tenho.
e por causa disso eu trabalhei mais. Eu gosto muito disso. Nós não podemos receber a graça de Deus e pensar que é uma desculpa para não trabalhar. A graça de Deus faz com que a gente pode trabalhar ainda mais. Então, é a graça que nos capacita para continuar trabalhando e produzindo algo no nome de Deus. Então, Paulo, sabendo quem ele era, ele queria trabalhar ainda mais do que os outros discípulos. E ele fala que ele fez isso. E com certeza ele fez. Olha tudo que ele produziu na vida dele. Não ele, mas Deus nele, porque ele sabia quem ele era. Eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente. Precisamos saber quem nós somos, porque isso nos faz ter gratidão e confiar no poder de Deus e nas promessas de Deus e não olhar para a nossa força. Por isso que Paulo conseguiu trabalhar tanto. Então é a graça de Deus comigo. Eu não posso pensar que eu sou bom. Eu só recebi a graça de Deus para poder fazer qualquer coisa. Então eu dependo da graça para tudo. Portanto, que tenha sido eu, que tenham sido eles, é isso que pregamos. E é nisso que vocês creram. A mesma graça que eu recebi, que os discípulos receberam, vocês também receberam. Os coríntios receberam, vocês na escola Vida e Verdade receberam, eu recebi, nós recebemos essa mesma graça. A gente recebeu esse mesmo evangelho que ele começou o capítulo falando. E temos essa mesma graça e o mesmo Espírito Santo que transformou Pedro, que transformou Paulo, que transformou minha vida, que está transformando a vida de vocês. Não podemos limitar o poder dessa mensagem. O poder está em Cristo, não está em quem nós somos. Vamos parar de limitar o poder de Deus em nossas vidas. Versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, Paulo falou no início do capítulo sobre o Evangelho, sobre essas boas novas que temos em Jesus, mas só são boas novas se nós temos vida, se Jesus conquistou a morte, né? Se Jesus não fez isso, não são boas novas, porque não muda nada. Se a gente não tem vida eterna depois disso, então a gente ainda vai sofrer como cristão, ainda mais do que o mundo, a gente vai viver uma vida sacrificial nesse tempo aqui, e depois a gente não vai ter nada. Ele fala, não é o evangelho, não são boas novas se nós não temos vida eterna, se Jesus não conquistou a morte. Só são boas novas se nós temos vida depois disso. E nós precisamos acreditar nessa ressurreição para ter o evangelho, para acreditar em Jesus, para ser um cristão. Não existe salvação sem a ressurreição. Então nós precisamos acreditar nisso. E Paulo usou ele mesmo como um exemplo nos últimos versículos, falando sobre a obra de Deus. Ele era um perseguidor da igreja e hoje ele é um apóstolo de Jesus. Isso mostra que Deus deu vida onde não existe vida. Não existia essa vida espiritual, agora existe, ele é um apóstolo. O fato de Paulo ser quem ele é, mostra o poder do evangelho, mostra que Jesus deu vida onde não existia vida em Paulo. Então ele tem essa vida espiritual, agora ele está servindo Jesus e isso por causa do poder do evangelho. Mas a mensagem não tem poder se nós não pregamos Jesus ressuscitado. Se ele não ressuscitou, então não existe uma mensagem. Não precisa pregar, não precisa alcançar pessoas, não precisa falar de Jesus, porque se não existe ressurreição, a fé que nós temos é inútil, não vai produzir nada, porque a gente vai morrer igual. Então, só
só é algo que nós queremos, só traz esperança se realmente Jesus ressuscitou. Versículo 15. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, então Paulo também é um falso mestre, ele está ensinando mentiras, porque ele fala, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque foi isso que todos os discípulos ensinavam. É a base de tudo que os apóstolos estão falando. Então, se não existe a ressurreição, todos os discípulos estão errados, todos estão falando mentiras e você não pode confiar em ninguém. Então não existe cristianismo, né? Porque foi a mensagem de todos os discípulos. Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia e foi visto pelos homens. Se não existe isso, todos os discípulos são mentirosos. Versículo 17. Porque a mensagem foi baseada nisso. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Gosto como Paulo fala aqui. Ele fala de novo que se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ele fala, vocês ainda estão em seus pecados. Se Jesus não conquistou a morte, ele não pagou o preço de pecado, ele foi conquistado. E ele sendo conquistado, ele não pagou o preço dos nossos pecados e a gente ainda está nos nossos pecados, porque ele não é Deus, ele não vive mais, ele não pode nos defender. Então a gente ainda está perdido. Não existe esperança de vida eterna. Não existe esperança de perdão de pecados. E ele fala que os que dormiram, falando sobre a morte, sobre todos que já morreram, estão perdidos. Não existe mais esperança para essas pessoas que morreram. E realmente ele está mostrando como é impossível ter esse pensamento. Mas parece que existe alguns na igreja pensando dessa forma. Eu gosto que ele fala no versículo 9, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Nós, se estamos vivendo o cristianismo sem a esperança de vida eterna, nós somos os mais dignos de compaixão. As pessoas precisam olhar para a gente como dignos de compaixão, porque a gente está vivendo a vida mais difícil sem esperança no final. Que esperança que temos em Cristo se é só para essa vida? Se ele não conquistou a morte, se ele não perdoou pecados, que esperança nós temos? Essa é a nossa esperança. O cristão está pronto para servir, pronto para morrer para a carne, para servir outras pessoas, abrir mão dos seus desejos. Por que o cristão está pronto para fazer essas coisas? Porque ele sabe que isso que está passando agora é o pior que vai ficar a sua existência. Porque depois dessa vida, você tem toda a eternidade em perfeição com Jesus. Eu posso sofrer hoje porque eu sei o que vem depois. Se você não tem essa esperança, você está sofrendo agora e não tem esperança depois, você é o mais digno de compaixão. Você deve ser a pessoa mais triste do mundo, porque não existe esperança para você. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, porque Cristo fez primeiro, ele mostrou pra gente a esperança que nós temos, ele provou o poder sobre a morte, porque ele de fato ressuscitou, né? Tem pessoas acreditando que não, mas Paulo declarou mais uma vez aqui
confirmou para a gente, porque ele viu Jesus depois que ele morreu, então ele ressuscitou. Ele ressuscitou e provou para a gente seu poder para conquistar a morte, para dar vida onde não existe vida, como ele tinha falado em Romanos, chamar a existência as coisas que não existem, contra toda a esperança, nós podemos ter esperança. Ele fala em Romanos 4. Nós temos esperança porque Cristo ressuscitou. Sendo as primícias, ele foi o primeiro para ressuscitar, mas o primeiro de muitos. Não é o único, ele é o primeiro. E agora ele deu vida para todos que colocaram sua fé nele. Versículo 21, ele faz essa explicação que é bem legal. Ele fala, visto que a morte veio por meio de um homem só, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Esse homem, o primeiro que veio à morte, era Adão. Ele caiu em pecado, veio a queda, veio morte para todo mundo, como Deus tinha falado para ele. Se você comer desse fruto, você vai morrer. E veio a morte para o mundo através de Adão. Ele trouxe a morte para todos os homens, né? Mas agora também, da mesma forma que em Adão todos vão morrer, em Jesus, todos que têm vida em Jesus, todos que nasceram de Jesus, vão ter vida eterna, vão ressuscitar com Jesus. Então, todos nós que somos filhos de Adão, nós vamos morrer. Mas se nós somos também filhos de Jesus, nós vamos ressuscitar. Então, existe esperança para a gente. Todos em Cristo, todos serão vivificados. Nós que temos Jesus, que colocamos nossa fé em Jesus, nós vamos viver de novo. Nós vamos ter vida eterna. Então a gente precisa sempre voltar para essa ideia de que a esperança é Jesus e não as obras. Não tem nenhuma obra que eu possa fazer para me dar o poder de ressurreição. Não existe nada mais, não existe dinheiro suficiente que eu possa dar, nada que eu possa fazer no poder da carne para receber ressurreição, mas Jesus oferece para a gente. Por isso que a gente não pode esquecer do Evangelho e do poder de Cristo. Versículo 24. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então Jesus destruiu o maior inimigo, que é a morte e o pecado, mas existe ainda uma obra para fazer e um dia ele vai terminar essa obra. Um dia todo o inimigo, todo o poder contra Jesus vai ser conquistado. Todos que estão contra Jesus, ele vai conquistar, ele vai mostrar que ele tem o poder, ele vai deixar Deus reinar sobre um reino perfeito, porque ele vai conquistar todos os inimigos. Isso vem na volta dele, né? Quando Jesus volta, ele vai fazer isso, mas não chegou esse tempo ainda, né? Ainda estamos vivendo no tempo que existe esses inimigos de Deus, por isso que sofremos aqui. Mas nós temos a esperança de que um dia ele vai conquistar todo o inimigo, ele vai mostrar todo o poder, não vai existir nenhum outro ser que que pode falar nada contra Deus, né? Ele vai colocar tudo debaixo de seus pés, e ele vai mostrar que ele tem autoridade sobre todos. Versículos 26 a 28. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele
que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Depois Jesus vai colocar tudo em ordem de novo. Depois Jesus vai colocar tudo no seu lugar, né? Quando ele falou sobre Adão, quando Adão caiu, essa queda trouxe morte para o mundo e deu poder para o inimigo. Agora estamos debaixo do poder do pecado e a gente está vendo o resultado da queda, né? O inimigo, o Satanás, tem lugar no mundo, mesmo que é limitado, ele tem poder no mundo, e a gente pode ver isso. Existe doença, existe morte, existe sofrimento, existe todas essas dificuldades do pecado, tudo existe por causa da queda. E um dia Jesus vai colocar tudo no lugar onde deveria estar, onde no início foi o plano para ele ter o poder sobre tudo. Então ele vai colocar tudo no lugar, tudo sujeitou debaixo de seus pés. Quando diz tudo e foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, porque Deus, tudo se submeteu a Cristo. Deus e Cristo são iguais, então não está falando disso, mas toda a criação vai estar debaixo dos pés de Cristo. E Deus vai ser tudo em todos. Então, Cristo vai continuar sendo submisso como ele sempre foi, mas como um igual. E toda a criação vai estar debaixo do poder de Deus. Então, tudo vai ser perfeito novamente. Não vai existir pecado, não vai existir morte, não vai existir nenhum outro inimigo que tem poder aqui. Vai ser um tempo incrível, né? Eu tô empolgado para ver esse tempo, para ver essa vida sem sofrimento, essa vida que nós vivemos em perfeição, sem nenhuma lágrima, né? Onde há perfeição o tempo todo. Vai ser muito bom. Versículo 29. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por eles? Esse versículo é um versículo complicado. Paulo fala sobre algo que acontecia, não sei se acontecia nessa igreja ou se outras pessoas faziam, não é algo que é ensinado em nenhum outro lugar na Bíblia, não é algo bíblico, não é algo que acontece, pode acontecer essa prática. Os mormons fazem algo parecido com isso, mas o cristão, quem morreu, já morreu e não tem mais oportunidade de ser batizado. Se você é batizado no nome de alguém que já morreu, não vai mudar nada, porque essa pessoa já morreu. Paulo não está afirmando que isso é bíblico, ele não está afirmando que você pode ou deve fazer isso. Ele está fazendo o exemplo, mostrando que tem pessoas que acreditam que você pode ser batizado pelos mortos. Se você não acredita na ressurreição, por que você faz esse batismo? O ponto do Paulo aqui é que vocês estão acreditando em toda a ideia que entra na igreja. Alguém fala que não tem ressurreição, você acredita. Alguém fala que você pode ser batizado pelos mortos, as pessoas acreditam. Eles estão aceitando tudo. Paulo não está afirmando que é isso. Ele está falando, se vocês fazem isso aqui, como que vocês podem fazer isso se vocês nem acreditam na ressurreição? Não faz sentido. Ele está mostrando que a forma de pensar não funciona. Então, não existe batismo pelos mortos. Isso não está na Bíblia. Ninguém em nenhum lugar pode ser batizado por outra pessoa. É sua fé em Jesus que traz salvação e mais nada. Então, não podemos ficar confusos com esse versículo. Versículo 30.
Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, de novo, Paulo mostrando esse outro lado. Por que que eu quero... Por que que eu tô me deixando sofrer? Por que que eu tô entregando minha vida a sofrimento e morte o tempo todo se não existe ressurreição? Eu só faço isso porque eu acredito que existe uma vida depois que uma vida eterna. Que aquela vida é a mais importante. Quantas vezes a gente vê uma criança que está arruinando sua própria vida? Você vê uma criança um jovem de 15, 16, 17 anos que tem toda a vida para frente, que a gente pensa, você podia estudar, você podia dedicar só um pouco aqui, que nós sabemos que dedicando um pouco quando você tem 16, 17, 18 anos, vai mudar toda a sua vida. Você não pode gastar sua vida dessa forma, sabendo que você tem toda a vida para frente. Estuda, faz bem agora nesses anos, que vai fazer toda a sua vida ficar melhor. Mas quantas vezes a gente está vendo crianças, jovens que estão jogando fora sua vida quando tem 16, 17 anos? E é triste porque nós sabemos o resultado disso, a consequência disso, né? A gente que é mais velho, a gente sabe. Quanto mais a gente que temos essa vida para investir em toda a eternidade. E a gente pode viver nosso tempo aqui nessa vida jogando tudo fora, vivendo para hoje, não investindo em coisas eternas. Nós precisamos olhar para a eternidade, é sempre maior. Então Paulo fala, eu estou disposto a sofrer aqui porque eu sei que eu estou investindo na minha vida eterna. E eu prefiro investir em eternidade. É difícil essa parte no versículo 32, ele fala, lutei com feras em Éfeso. Eu não sei o que ele quer falar com isso, mas todos os discípulos sofreram muito. Todos eles passaram por dificuldades, todos eles foram perseguidos. Se nós queremos fazer coisas grandes em nome de Jesus, temos que estar prontos para morrer para nossa carne, talvez morrer fisicamente. Com certeza nós vamos sofrer. Se eu quero viver para Jesus, eu preciso morrer para minha carne. Não existe outro jeito de viver para Jesus. Então, ele sacrificava a vida dele nesse momento para ganhar a vida eterna, para investir em eternidade. Eu tenho aqui nas minhas anotações Atos 19, 21 a 41, mas eu não vou ler tudo isso. Se vocês querem ler depois, Atos 19, 21 a 41, falando sobre o tempo de Paulo em Éfeso. Talvez vocês podem ver o que ele sofreu. Versículo 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como os justos recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então a gente tem que tomar cuidado nos dias que estamos vivendo, de viver da forma certa. Nós temos que ter sabedoria, nós precisamos pensar sobre o resultado das coisas que fazemos, temos que pensar nas pessoas que estão andando junto com a gente. Nós precisamos redimir o tempo que nós temos aqui na Terra, porque temos pouco tempo. Olhe comigo em Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono,
porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestamos-nos da armadura da luz. Nós temos que viver agora, nós temos pouco tempo. A gente tem que acordar, a gente tem que viver. A gente não pode gastar esse tempo sem pensar sobre onde estamos investindo. Efésios capítulo 5. Começando no versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós precisamos viver bem. Deus nos deu esse tempo. Nós precisamos aproveitar o tempo. Sim, nós temos eternidade. Sim, nós temos esperança. Sim, nós temos um futuro. Então, nós temos que viver bem com o tempo que nós temos hoje. Por isso que ele fala no final aqui, em versículo 34, parem de pecar. Alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Vocês estão vivendo em pecado, vocês não estão mostrando Jesus, as pessoas estão morrendo sem esperança e vocês estão aqui em pecado. Temos que mudar, temos que viver diferente, com essa certeza da ressurreição. Isso tem que fazer a gente mudar o estilo de vida. 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Eu gosto disso, Paulo. Ele sabe qual vai ser a pergunta, ele já lidou com muitas pessoas e o pensamento das pessoas quando falamos sobre a ressurreição, eles pensam: mas como vai ser? De que corpo que a gente vai ter? Como vai ser a ressurreição? E ele fala: insensato, você nem deveria pensar nisso, porque não tem como comparar. Você não pode comparar seu corpo agora com o corpo que você vai ter. Vai ser diferente. E ele usa um exemplo aqui em versículo 36, que é muito legal. Vamos continuar 37 e 38, ele vai continuar essa ideia, explicar um pouco melhor. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Então aqui Paulo fala da mesma forma que quando você coloca uma semente na terra, essa semente vai produzir vida, mas uma coisa tem que acontecer primeiro: a semente tem que morrer. Esse é o processo. Você tira a semente da coisa, do fruto, de qualquer coisa. Vamos usar o exemplo de maçã. Você tira a semente do maçã e você vai plantar. Antes de nascer qualquer outra coisa, essa semente tem que morrer. Quando morrer, vai abrir. E quando abrir, vai sair uma vida nova, diferente dessa semente que morreu. Mas tem que morrer e abrir primeiro. E essa morte vai dar oportunidade de uma nova vida nascer, né? E essa nova vida não vai ser nada parecido com a semente, né? A semente que você plantou, essa coisa simples, essa coisa pequena, vai morrer. O que vai nascer? Uma árvore. Uma árvore vai nascer, que vai dar mais fruto, que vai ser muito maior, muito melhor do que a semente. Vai produzir muito mais, vai ser muito maior do que foi colocado. Então, você não pode plantar uma semente pensando que vai nascer uma outra semente. Esse é o exemplo de Paulo aqui. Se você plantar uma semente, não vai nascer uma semente. Vai nascer uma planta, uma árvore, alguma coisa. Então ele fala,
a semente tem que morrer, depois da morte da semente, vai nascer uma coisa diferente, né? Não vai ser aquela mesma coisa, vai sair algo novo. Então você não pode comparar seu corpo físico aqui com o corpo que você vai receber depois, porque seu corpo vai ser como uma semente e algo muito melhor vai nascer depois da sua morte. 39, né? 39, vamos ver, 39 até 41. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro é o da lua e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Da mesma forma que nós temos todas essas diferenças, eu tenho um corpo diferente do meu cachorro, né? Que tem um corpo diferente de uma árvore. Uma árvore, não. Eu não sei o que eu estava pensando. De um outro animal, né? De um peixe. É tudo diferente. São corpos diferentes para os animais diferentes, porque Deus é um Deus que ele gosta de diferenças. Ele gosta de diversidade, ele não faz tudo igual. Então, nós sempre pensamos que vai ser igual, só que um pouco melhor. Não é assim, vai ser diferente. Ele vai criar algo completamente diferente. Você olha para o peixe e depois para o urso, é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Deus faz coisas muito diferentes. Ele falou até de olhar para o sol e olhar para a lua e as estrelas são todos diferentes. Dentro daquilo que Deus faz, e se chegar mais perto, se olhar, né, as imagens dessas coisas, é bem diferente uma coisa da outra. Então a gente precisa saber que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. Não temos que pensar que vai ser parecido, mas Deus vai criar algo novo, algo diferente, mas vai ser algo muito bom. Versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Então ele vai explicar um pouco sobre alguns aspectos aqui do novo corpo. Ele não explica, não tem como comparar, a gente não tem como ver, ele acabou de falar isso, mas tem algumas coisas que nós podemos saber sobre esse novo corpo que a gente vai receber. Esse corpo que a gente tem agora é perecível, a gente vai morrer. Esse corpo me lembra o tempo todo que eu estou no caminho da minha morte, né? Cada ano que passa eu fico mais fraco, eu fico com mais dor, eu tenho mais dificuldade fazer as coisas, eu tô ficando velho e isso não é fácil, mas meu corpo está me lembrando o tempo todo que vai morrer. Eu espero ter um tempo ainda, né, mas eu sei que é um tempo limitado. A gente nasceu sabendo que a gente tem tempo limitado, mas ele fala, qual que foi o versículo 42? Semeado é perecível e ressuscita imperecível. Então, nosso corpo celestial, nosso corpo que a gente vai receber na eternidade, nunca vai morrer, nunca vai ficar mais velho, nunca vai sentir as dores que a gente sente, nunca vai ficar cansado como a gente fica cansado. Mas eles falam que seu corpo, depois de 30 anos de idade, você está começando a morrer, o processo de morrer. Cada pessoa é diferente, mas geralmente 30 anos de idade, eu sei que para mim eu comecei a sentir com 30 anos, você está produzindo mais, eu acho que é células, né? O seu corpo está produzindo mais células do que está perdendo, até ter 30 anos de idade. Então você está crescendo, você está bem fisicamente, você pode comer
bastante e ainda sentir normal e sei tá bem, né? Ainda tem dor, ainda tem dificuldade, tudo isso, mas depois de fazer 30 anos, você começa a produzir menos do que você está criando, do que você está produzir menos do que você está perdendo, né? Você está perdendo mais e seu corpo está no processo de morrer, você está morrendo de uma forma lenta, né? Então, a gente está nesse processo, de morrer e nosso corpo está nos lembrando disso. Se você é jovem ainda, você vai descobrir em alguns anos. Eu estou descobrindo. Amém. Versículo 43, é semeado em desonra e ressuscita em glória. Então, o novo corpo vai ser glorioso. Não sei como vai ser isso, sei que esse corpo não é glorioso, mas eu sei que eu vou ter um corpo glorioso depois. Eu não sei o que isso significa, mas eu sei que é bom e eu quero. É semeado em fraqueza realmente e ressuscita em poder. Então, esse novo corpo vai ter poder que o meu corpo agora não tem. Eu estou lembrado o tempo todo como eu sou fraco. Ter muitos filhos me ensina isso. Eles querem lutar comigo o tempo todo. Meus filhos, se eu deito no chão, se eu sento no chão ou até no sofá, sempre vem alguém pular em cima de mim, tem alguém brigando comigo, lutando comigo. É a minha vida como pai, mas eu estou lembrando o tempo todo que eu sou fraco. Mas eu vou ter uma vida, um corpo que tem poder. O corpo celestial. 44, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então, vai ser um corpo espiritual. Não sei também o que significa isso, mas vai ser diferente. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, eu não sei como vai ser isso. Eu fico pensando, mas eu não sei. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Desculpa. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. O natural veio primeiro, né? Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. O natural veio primeiro, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, da mesma forma que a gente nasceu parecido com Adão, com um corpo natural, um corpo humano, Jesus esse corpo humano vai morrer porque a gente tem a sentença de morte sobre nós por causa de Adão. Depois, o segundo homem, Jesus veio. Quando Jesus veio, ele ofereceu vida para a gente. Nós recebemos vida em Jesus e nós temos uma vida espiritual. Agora, existe uma vida espiritual dentro desse corpo físico. E essa é a minha luta, né? Esse corpo físico vai morrer, mas a vida espiritual vai continuar para sempre e ele vai receber esse novo corpo. Então, essa vida espiritual é parecido com Jesus de alguma forma, né? Os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno em Adão, teremos também a imagem do homem celestial. Então, de alguma forma vai ser parecido com Jesus. Nós recebemos vida nele e nós temos um corpo que vai mostrar isso de alguma forma. Versículo 50. Estamos quase, mais ou menos, terminando. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Por causa do corpo humano que nós recebemos de Adão, esse corpo não pode receber o reino de Deus. A gente não é capaz no nosso corpo de receber o reino de Deus.
mas recebemos vida espiritual em Jesus, e essa vida espiritual pode receber o que é imperecível, porque Jesus nos deu uma vida espiritual que é imperecível. Então recebemos da parte espiritual, mas nosso corpo não consegue fazer parte disso, porque nasceu de Adão. 51. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Jesus pode, em um momento, transformar tudo. Nós não sabemos quando, nós não sabemos se vai demorar 100 anos, nós não sabemos se vai ser amanhã. A gente não tem essas respostas, mas a gente sabe que nem todos vão morrer. A gente está vendo algo acontecer, que a gente tem nossa vida aqui na Terra. A gente pode pensar que são, não sei, 70 anos, 80 anos, não sei quanto tempo. E esse é o tempo que você tem. Mas não é isso, porque existe uma geração que não vai morrer e simplesmente vai ser transformado com a volta de Cristo. Então, a gente precisa saber que existe esse dia e a gente precisa viver sabendo que nós temos pouco tempo, porque Jesus pode voltar. A gente tem nosso corpo físico que dura um tempo. E você pode pensar, mas eu sou jovem, eu tenho muito tempo. Você não sabe disso, porque você pode estar na geração que Jesus volta e você tem pouco tempo. Ou pode acontecer outra coisa que você não espera e Deus pode te levar antes. Por isso que temos que redimir o tempo que nós temos. Nós temos que viver para a eternidade agora. 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Então ele fala que é necessário essa transformação, porque o mortal precisa ter imortalidade. Então esse é o momento de ser transformados, né? A gente não vai morrer, ele fala, mas a gente vai ser transformado, no versículo 52. Então é necessário essa transformação. O que é corruptível não pode receber o reino de Deus, então precisa ter essa transformação para receber aquilo que é incorruptível, né? Aquilo que é imortal. Imortalidade, e quando essa transformação acontece, aí que vai cumprir aquilo que foi falado: a morte foi destruída pela vitória. A morte, pensa sobre essa frase: a morte foi destruída pela vitória. A morte não tem mais vitória. A morte foi destruída pela vitória que nós temos em Jesus. Jesus nos deu vitória. A morte não tem mais poder. O poder da morte foi destruído em Jesus. Foi destruído completamente. Muito legal. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Se não temos mais o pecado, não temos mais a lei, então a morte não tem mais poder, porque o poder que a morte tinha era a lei e o pecado, e isso foi destruído em Jesus, foi perdoado. Então nós recebemos a vitória em Jesus Cristo. Por isso que nós falamos esse capítulo inteiro. Nós precisamos estar em Cristo e não pensar que as boas obras ou qualquer outra coisa vai nos salvar. Temos que voltar para Jesus. 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ele volta para aquela ideia que ele tinha falado dele mesmo. Ele conhece a graça que ele recebeu, então o trabalho não é inútil.
o trabalho que ele fez, todo o sofrimento, toda a dedicação, tudo que ele investiu no reino não foi inútil. Foi a coisa que vai durar. Então nós precisamos continuar trabalhando no espiritual para as coisas de Deus em primeiro lugar e principalmente falando o evangelho para as pessoas, principalmente investindo em eternidade. É isso que nós precisamos ver aqui em capítulo 15. Nós temos eternidade, então temos que viver sabendo dessa realidade e focar nas coisas que Deus quer fazer no tempo que a gente tem aqui. É pouco tempo, então vamos usar com sabedoria o tempo que Deus nos deu. Amém? Um encorajamento legal, mas temos que realmente abrir nossos olhos para as coisas acontecendo. Difícil. Deus abençoe.